Malaquias, capítulo 1, onde nós falamos do culto para a glória de Deus. Amém? E hoje nós estaremos falando aqui do capítulo 2, tentando tratar um pouco do tema comunhão. Apesar do livro não estar tratando sobre isso diretamente, porque é um capítulo de advertência, é um capítulo onde Deus está dando algumas sentenças e corrigindo principalmente os sacerdotes. Amém? Só para lembrar um pouco, no domingo anterior, nós falamos quando Deus instituiu para si um culto, Ele traz essa responsabilidade para que o povo de Deus ofereça um culto segundo o coração dele, segundo aquilo que ele quer, e não segundo o que nós achamos. Porque se nós cairmos neste engano, nós corremos um sério risco de ter no nosso coração um desejo de fazer algo para Deus, a intenção ser sincera, e ainda assim Deus não ser exaltado com aquilo. Porque somente a intenção do nosso coração não pode ser aquilo que nós oferecemos a Deus. Deus tem para si um estilo de culto. Deus tem para si como Ele quer ser cultuado. É por isso que nós não podemos simplesmente inventar. Aí alguém pode questionar assim: mas não está na Bíblia, né? Se não está na Bíblia, logo não tem problema de eu fazer, né? Só que é uma forma errada da gente tentar conduzir um culto a Deus com uma pergunta assim, né? A pergunta é se Deus ordenou que aquilo fosse feito para ele, daquele jeito que a gente está pensando. Porque senão a gente poderia chegar aqui e pensar: vamos fazer hoje o culto, vamos encher aqui de velas que lembrem lá o candelabro, né? O candelabro tem 7 velas, e aí alguém fala assim, que representam os 7 espíritos, e aí a gente corre o risco, né, daqui a pouco as pessoas acharem que tem 7 deuses. Mas vamos encher de velas. Deus não pediu, né? E aí a gente poderia falar assim: então a gente pode fazer, só que Deus não ordenou que fosse feito. Sobre isso nós falamos um pouco aqui no domingo. Falei também que o livro de Malaquias, que foi o último profeta, pode ser um texto aonde se remete a um título e não uma pessoa. Isso alguns historiadores, alguns doutores em teologia apontam para essa linha, mas nós não chegamos a abraçar essa visão. Isso é somente para informação, porque alguns remetem que o livro pode ter sido escrito por Esdras ou Neemias, que foram os reconstrutores tanto dos muros quanto do templo e da lei moral, através do estudo daquele período em que eles estavam presos. Como a gente estuda a Bíblia, a gente sabe que o povo hebreu, ali, judeu, eles foram levados cativos, ficaram 70 anos na Babilônia. Amém? Passados 70 anos, né, algumas daquelas crianças que foram levadas, como é o caso de Daniel, o profeta Daniel, fez a conta, né? Você já estou com meus 70 anos aqui, então é o período em que Deus prometeu que iria nos tirar, nos buscar, levar-nos de volta para a nossa terra. E isso aconteceu com o reinado dos persas, né? O rei persa Ciro, que era um rei pagão. Deus trata ele como o meu escolhido para fazer isso, né? Ou seja, ele tem um propósito. Eu vou usar ele como um servo meu para tirar o meu povo da Babilônia e levá-lo de volta para a terra prometida. E o rei Ciro libertou e permitiu, inclusive, que eles voltassem a cultuar a Deus.
E aí eles tinham culto a Deus, e como não tinham mais reis, quem estava reinando era os sacerdotes. Amém? Então conseguimos seguir minha linha aqui ou não? Os sacerdotes estavam lá para reinar, para governar aquele povo, e segundo a lei moral e espiritual que Deus havia dado para eles. Não, hoje eu vou beber água. Hoje está seco, né? Coloquei até gelo. Só para efeito assim, de informação também. Alexandre o Grande, quem já leu sobre ele? Já ouviram falar, já assistiram no filme, né? Alexandre o Grande era um grego que derrotou, ou seja, os persas, né? E aí ele queria unir todo mundo com a cultura grega, né? Ele falou assim, essa cultura é a cultura que vai conseguir unificar o mundo e vou conquistar todo mundo conhecido. E ele deu aos judeus privilégios, né? Ele falou, olha, lá na Alexandria, que era a sua cidade construída no Egito, os judeus podiam chegar lá e ter algumas vantagens, né? E inclusive ele conduz a tradução, né, da Bíblia do hebreu, ou seja, para a língua grega, né? É o chamado, a tradução da Septuaginta, né? Ou seja, ele traduz todo o Velho Testamento para o grego com 72 judeus. E aí é chamado por causa disso os 70, ou seja, os 70 que traduziram por conta disso a Septuaginta, né? 250 anos antes de Cristo. Traduziu só o Velho Testamento porque o Novo ainda não havia sido escrito. Amém? Você vai lembrar assim, poxa, só o Velho e tal. Nós estamos ainda antes de Cristo. E aqui o que acontece? Ele menciona que vai ser levantado, então, João Batista sendo o último profeta, olha, vai voltar, vai vir ainda um mensageiro. E esse mensageiro vai preparar o caminho do Senhor. Vai vir Elias, né? E aí alguns levaram isso literalmente, pensaram, olha, se Elias, né? Elias vai voltar, Elias, né, foi levado arrebatado. Só que estava se tratando de João Batista, que tinha o mesmo espírito do ministério, tanto de Elias, de ousadia, de autoridade, como também de Jesus Cristo. Amém? 400 anos de silêncio da parte de Deus, que é o chamado, esse período interbíblico entre Malaquias e o livro de Mateus. Nesse período acontecem várias situações no mundo. Um dia a gente pode trazer isso aqui, não num culto, porque vai tomar muito tempo, mas no estudo, para a gente entender os períodos dos povos que tiveram nesse período e como que foi até a chegada e preparação da plenitude dos tempos quando vem Jesus Cristo. Amém? Então aqui nós estamos falando de Malaquias até Jesus. Quando a gente estuda o livro de Malaquias, uma coisa interessante que é utilizada neste livro é o chamado, as perguntas retóricas, né? A dialética, onde ele faz uma pergunta, mas ele mesmo está respondendo, ele não espera a resposta. Ele faz uma pergunta do que eles perguntavam, como ele percebe as pessoas perguntando, e ele manda de volta aquela resposta. E a gente aprendeu aqui no capítulo 1, que Deus mostrou para eles, quando eles perguntam, olha, o Senhor disse que tem nos amado, mas como assim nos amado? E Deus vai e manda para eles a doutrina da eleição. Logo ela, né? Tinha várias doutrinas, eu falei assim, vou mandar uma bem facinha, bem no peito, toma a doutrina da eleição. Ou seja, eu escolhi Jacó e aborreci Esaú. Eu amei Jacó e acabei com toda a geração de Esaú, os edomitas. E mesmo que eles cresçam nos bosques, que eles levantam, eu vou lá e destruo novamente. Então, nós aprendemos aqui que Deus mostrou para eles através da eleição que eles eram amados. E concluímos que Deus requeria de nós um culto sincero. Que quando a gente, por exemplo, se reúne aqui e nós temos esta oportunidade
de abrir um espaço, né, crendo na bênção do Senhor, de ter nos chamado para fazer isso, temos aqui uma rotina, que é o culto, onde a gente tem um momento de oração, um momento de louvor, um momento de oferta, e no domingo do mês nós temos a Santa Ceia, quando possível nós temos o batismo, nós temos a palavra, e esse é o culto que Deus requer de si no culto. Nós damos a oportunidade, nós não, Deus através de nós dá essa oportunidade de a gente poder se reunir como igreja e cultuar a Ele, oferecer a Ele um momento de adoração, não um momento de petição. É claro que cada um de nós temos aqui no nosso coração esses desejos. É claro que cada um de nós temos aqui as mais variadas necessidades. Porém, o culto não é para a nossa necessidade. O culto é para o Senhor. Nós chegamos aqui e nós queremos adorar a Deus. E aí, Deus, que é tão compassivo e ainda misericordioso, Ele fala conosco ainda no momento de um culto que é através da leitura e exposição da palavra de Deus. Diferente de qualquer outro culto a outro Deus falso, não se tem Deus falando com as pessoas. Então nós temos uma oportunidade de ouvir da parte de Deus através da leitura da palavra de Deus, da propagação dos cânticos quando centrados em Deus. Amém? E hoje nós vamos falar então no capítulo 2. Nós vamos tentar tratar um pouco sobre o que está no texto e fazer pequenas aplicações para a nossa vivência, porque é o que nós precisamos. Amém? Faltou uma coisinha que eu não falei. Uma coisa que ficou marcante aqui durante todo o sermão do domingo passado foi sobre nós termos uma visão glorificada de Deus, engrandecida de Deus. Nós não olharmos para Deus de forma mediana, não olharmos para Deus como algo que nós temos na nossa vida, como um amuleto, como um Papai Noel, como um gênio da lâmpada, alguém que vai satisfazer necessidades, mas olhar para Deus como quem Ele é, um Deus grande, glorificado e exaltado, porque assim a palavra de Deus o apresenta para nós. Amém? Nós vamos em Malaquias capítulo 2. Falei com os amigos que hoje o culto é pegar fogo. Hoje é o culto pegar fogo. 500 graus de puro. Nossa, 500 graus quase. Meu Deus. Vamos lá, ler em partes. A Bíblia, o capítulo de Malaquias, a Bíblia de Genebra, por exemplo, ela nos divide da seguinte forma: do capítulo 2, do 1 até o 9, mostrando a negligência da lei, do 10 até o 16, as violações que são feitas pelo povo, dentre elas, os homens casando com mulheres pagãs e divórcio dos homens com suas esposas israelitas, e o versículo 17, o julgamento da parte de Deus. Primeiro nós vamos aqui do 1 ao 9. Diz assim: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já tenho-as amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas
lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais na aplicação da lei. Amém? Eu sempre digo aqui nos estudos que nós temos na sexta-feira, que nós vamos retomar em fevereiro, que quando a gente faz uma leitura dessa, e às vezes mesmo que nós façamos a leitura e você está aí acompanhando a leitura, no final da leitura você gravou umas 3, 4 palavras, compreendeu 15, 20% do que foi lido. Por isso a necessidade, às vezes, a gente voltar expondo o que está escrito, o que quis dizer e como que nós conseguimos aplicar nos dias de hoje pela misericórdia e graça de Deus através do seu Espírito. Amém? O que nós vimos aqui, essa primeira parte, a Bíblia de Genebra, por exemplo, ela traz como título o castigo dos sacerdotes. E a gente, quando lê isso aqui, é bem comum a gente já pensar logo no pastor. A gente pensa no pastor. Hoje em dia a gente pensa no pastor, no bispo, apóstolo, sumo apóstolo, rei apóstolo, tem de tudo, né? Mas todo mundo está ali à frente. É para o pastor? Podemos dizer que sim, né? Mas não que o sacerdote seja um pastor. A gente tem pelo menos entender isso aqui a princípio, para que não venhamos nos confundir. Nesta época, o sacerdote, ele era o intermediador entre Deus e os homens ali. É ele que recebia um sacrifício, que era uma ovelha, um boi, pombo, ou seja, vários animais, conforme as condições de cada um, e trazia até aquele sacerdote, e aquele sacerdote que sacrificava. Hoje, nós precisamos de ter aqui os sacerdotes sacrificando animais para que a nossa oferta de adoração seja recebida? Não. A Bíblia diz que uma vez por todas, Jesus foi o sacrifício perfeito. Uma vez que Jesus foi o sacrifício perfeito, hoje todos nós podemos chegar aqui e oferecer a Ele a nossa oferta de adoração, oferta de louvor, oferta de oração, oferta em dinheiro, em mantimentos, oferta em servir. O que eu estou fazendo aqui hoje é ofertando a Deus o meu servir. Isso por causa de quem? Por causa de Jesus. Uma vez por todas, Ele foi o sacrifício perfeito. Então não há mais um sacerdote para fazer aqui uma intermediação entre vocês, nós e Deus. O único que faz isso é Jesus. Amém? Capítulo anterior, igual eu acabei de falar, Deus recusou o quê? Essas ofertas, porque elas eram desleixadas, não eram? Lembra que ele reclamou, falou para o povo: olha, vocês estão trazendo para mim um animal cego, vocês estão trazendo para mim um animal defeituoso, oferece esse animal ao seu governante lá, vê se ele vai aceitar de bom grado. Ele vai ver que você, na verdade, é um interesseiro, alguém falso, ou que não gosta realmente, está trazendo alguma coisa só para querer um bem. E não que se a gente trazer também aquilo que Deus requer, segundo o nosso coração, isso é agradável a Deus. Exemplo,
Jesus estava lá no templo e perto do gasofilácio, estavam lá as pessoas trazendo grandes quantias, né, em ouro, em prata, e aí vem uma viúva pobre com suas 2 moedas e lança Jesus falar, essa ali foi a sincera, porque ela deu aquilo que estava realmente, tinha importância para ela, aquilo que ela, de repente, era somente o que ela tinha. O mais interessante dessa história é que não temos depois um relato da vida dela, da gente ficar falando assim, como exemplo, está vendo? Como que ela agora prosperou e virou a rainha de Israel? Não tem nada disso não, só mostra ela ofertando e acabou certo. Graças a Deus, porque senão seria aí um palco próprio para isso. E agora, Deus está falando não somente sobre essa oferta, Deus aqui nesse primeiro momento, Ele está usando o ensino também. Ele está falando com os sacerdotes, olha, vocês estão negligenciando o ensino da palavra, da lei de Deus, e é por causa disso que o juízo está vindo até vocês. Eles faziam todos os rituais, não há divergência quanto a isso. O que seriam os rituais? As pessoas traziam os animais e eles sacrificavam. Eles vestiam a estola sacerdotal, eles ensinavam acerca daquilo que estava na lei. É como se a gente pensar nos dias de hoje, a pessoa chega aqui e fala assim, olha, Jesus Cristo é o Senhor. Cante para Jesus, bata a palma, vire para a pessoa que está do seu lado. Aperte. São rituais, só que Deus não se deixa enganar, né? Primeiro Ele fala, olha, os animais, o povo de Israel, que vocês estão sacrificando, são falhos. Não é o que eu pedi, não é o que eu falei lá para os seus pais. Vocês estão querendo me ludibriar. E depois ele perguntar. Ele está indo em direção aos sacerdotes, falando, olha, o ensino de vocês está sendo negligenciado. Por causa disso, as pessoas vão sofrer um grande juízo. Porque elas não estão aprendendo corretamente. Vocês não estão fazendo com que aquelas pessoas abandonem o erro como os seus pais o fizeram, no caso da tribo de Levi. Se você ler depois Êxodo 28 ou Levítico, Êxodo 29 e Levítico 8, você vai ver os sacrifícios, ou seja, como que era para ser feito. E lá Deus está explicando, quando você ferir o sacrifício, ó sacerdote, as vísceras com os excrementos, não preciso traduzir, né? Isso deve ser feito do lado de fora, ou seja, vai ser lá de fora, para ser queimado fora deste arraial. Imagina o cheiro, né? E aqui Deus falou com eles claramente, olha, por causa disso eu vou passar os excrementos deste sacrifício no rosto de vocês. Percebe como que Deus aqui está, vamos dizer assim, rígido por causa da sua lei, rígido por causa do amor que ele tinha também para com o povo. E às vezes a gente estranha isso, né? Ser rígido. Quando a gente é pai e mãe, a gente entende quando é necessário ser rígido. E ser rígido a ponto da criança chorar e bater perna e você ser mais rígido ainda. Porque você está corrigindo, você está ensinando. E Deus aqui está fazendo a mesma coisa. Olha só o que ele diz no versículo 3. Eis que vos reprovarei a descendência e atirarei o excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios. É isso que ele está falando. Olha, por causa dessa situação que vocês estão levando, o ensino, eu vou pegar esse excremento e vou atirar no rosto de vocês. Deus dá valor à sua palavra. Deus dá valor à sua lei. Deus dá muito mais valor ao seu filho que morreu na cruz. A gente esnobar o filho, você merece o quê? Eu já dei esse exemplo algumas vezes, mas eu vou dar novamente. Alguém uma vez perguntou assim, mas por que Deus ficaria tão rígido, vamos dizer assim, a ponto de mandar pessoas para o inferno
se essas pessoas não receberam o Filho dele como o Senhor, não é muita rigidez? Fala de um homem. Sim. A questão é que Jesus não é qualquer homem. Jesus é um homem bem superior a qualquer homem que já existiu. E aí o exemplo que eu já dei aqui algumas vezes é o seguinte: se passar aqui agora uma barata, e nós, graças a Deus, no cristãos, espero que ficamos muito tempo sem, e eu pisar aqui na barata, as reações vão ser aleatórias, né? Alguns vão ficar com nojo, outros vão assim, tinha que matar mesmo, ainda bem que não voou até mim, né? Vai dar barata não vou, então. Tem um monte de homem aí, a gente ficar de opa, não pisa fora. A barata, ela assusta uma galera. Te assusta, Alice? Não, né? Deixa eu ver esse tamanho aí, pessoa. Agora, se passar aqui um gatinho, eu jamais faria isso, já contei isso aqui no domingo anterior, e eu pisar no gatinho, matar o gatinho, alguns aí vão me olhar com a cara feia, né? Todo mundo, quem não gosta de gato, já matou gato, até comeu gato, vai dizer, tem que matar mesmo. Misericórdia, a Bíblia diz que Deus atenta para os justos, quando os justos atentam para a vida dos animais. Então, nunca faça isso. Mas se eu matar um gato, se você não ficar assim, opa, né? Se eu matar um cachorro, já grande, imagina o asa, quem conhece o asa, ele cai, eu dou uma paulada na cabeça dele, vocês vão querer chamar a polícia. Alguns já vão chamar, outros vão assim, vão querer me parar. Eu matei um cachorro. Agora, se eu mato uma criança, acabou, né? É coletivo. Todo mundo vai sentir o mesmo sentimento de repulsa, de raiva, de justiça, de querer que eu seja preso, porque eu fiz algo muito bem. Pois é, o que nós fizemos. Nós matamos a criança de Deus. O pecado matou o ser mais santo que já pisou na terra. O pecado matou o Filho de Deus. Quem é a causa, o causador dos pecados? Nós. Ele morreu pelos pecados que estavam antes e morreu pelos nossos pecados de agora. O pecado que você cometeu hoje. Então você entende que Jesus, sendo um ser tão santo e perfeito, morrer no nosso lugar, isso tem na lei moral de Deus um peso bem maior. É por isso que está escrito: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A morte de um trouxe o pecado para toda a raça humana, mas a morte deste Filho de Deus trouxe a salvação para todo aquele que ele escolheu. Nós estamos nele. Agora vamos estar na página 4, ou na 2. Vamos dar uma pequena aplicação sobre isso. Sobre a questão dos sacerdotes, irmãos. Como eu disse no princípio, esses sacerdotes, eles tinham responsabilidades no templo, e esse templo não existe mais. Amém? Nós não temos mais os sacerdotes fazendo intermediação entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 está escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Nós temos nas igrejas atuais pastores, sim, que são homens que Deus chamou no meio do povo para servir o povo. É este o papel, né? E quando Deus chama, aí, ou seja, da mesma forma que Deus está chamando a atenção aqui dos sacerdotes, é bem verdade que a atenção é chamada de nós também. Por quê? Está escrito lá em Coríntios, ela vai no seu. Eu vou ler só a passagem, que eu esqueci saiu do cima de 1 Coríntios 13, eu acho. Vocês não sabem que o santuário de Deus é o Espírito de Deus que habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus os destruirá.
pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Também Jesus diz lá em João: se alguém me ama, ama a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Então nós sabemos que nós somos, da parte de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus hoje. Amém? Por isso não tem mais um sacerdote. Porque a intermediação entre Deus e os homens está em Jesus Cristo. E o templo sou eu, é vocês. Amém? E uma vez que nós somos o templo de Deus, e nós não precisamos mais de intermediador entre Deus e os homens, você poderia pensar assim: então a sua oração, a oração do pastor, não é mais eficiente ou poderosa que a minha? Claro que não. Se você acredita nisso, você não entendeu que não há mais intermediador. O único intermediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Jesus Cristo que intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Amém? A oração do pastor tem mais poder que a sua? Nunca. Mas eu posso pedir a oração do pastor? Claro. Assim como você pode pedir da pessoa que também está do seu lado. E nós devemos sim orar uns pelos outros, porque isso é uma ordem bíblica. Amém? Agora, se o pastor negligencia o ensino, os mandamentos, a palavra de Deus, ele está em pecado. Por quê? 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem o que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Da mesma forma, 1 Pedro 3,15 também diz assim: antes santificai ao Senhor em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Razão de qual esperança? Da volta de Jesus, da vida guardada pelo Senhor, de você partir agora e estar confiadamente tranquilo nos braços do Senhor. Amém? Isso aqui é uma ordem, é uma direção aos pastores, mas é também uma ordem, uma direção à igreja. Quando nós estamos aqui, nós estamos ensinando isso. Se você é uma pessoa, eu vou ao culto mais ou menos, eu falo, eu não estou nem aí, de repente você perdeu um desses ensinamentos e a responsabilidade foi para você. E aí no dia que você chegar diante do Senhor, de repente ele te cobra um desses ensinamentos. Eu nunca ouvi disso assim: mas aonde eu te plantei foi ensinar. Então a gente ensina, a gente compartilha. Se as pessoas fazem ou não, seguem ou não, aí já é o compromisso de cada um. Porque nós não temos como levar nem os nossos filhos até Deus, porque uma vez que você é crente, quer dizer que seu filho é um crentinho? Não, ele tem que também, por ele mesmo, aceitar ter Jesus no seu coração, ir ao batismo, nascer de novo para a glória de Deus, por ele mesmo. É ou não é verdade? Então nós temos a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos acerca da fé. Nós temos a responsabilidade de ensinar aos nossos amigos, irmãos, parentes. Aonde você trabalha, por exemplo, é o seu púlpito. Isso aqui é púlpito, viu, irmãos? Aqui na frente é plataforma. Se não tivesse a plataforma, seria aqui na frente só. Plataforma para o pessoal ficar um pouquinho mais alto, do lado de trás, eu poder ver quem está lá atrás, assim, querendo dormir, depois jogar uma tampinha. Estou brincando. Então, às vezes a pessoa chega na igreja, está com muito sono, cansado, teve um dia pesado, a gente nunca vai ficar aqui, né, cutucando quem está com sono. Eu já fiquei muito com sono em cultos da vigília. Eu ficava de meia-noite às 6 lá na vigília. Aí teve uma vez que eu estava com muito sono, e aí eu fui orar, e eu trabalhava na padaria, boníssimo. E eu comecei a orar, todo mundo que trabalhava nos setores, 4 da manhã, eu falei: Senhor, abençoa lá, o pessoal mexe com frios. E aí no meio do minha oração delirante, abençoa o salame, presunta.
Aí eu acordei e disse, gente, eu estou abençoando os frios. Alguém comprou e comprou uma comida abençoada. Mas eu ia lá para trás, ficava em pé lá assim, né? Mas enfim, nós estamos aqui para ensinar, para falar, para pregar para vocês. E aonde você está, é sua igreja, seu público, viu, irmãos? Lá no seu trabalho, tem 4 pessoas que trabalham com você, aquilo ali é a sua igreja. Ali é o seu público. Você tem talvez 10 anos, você trabalha com as mesmas pessoas, nunca falou que Jesus é o Senhor da sua vida. É um problema, hein? Isso é um problema. Qual que é o problema? É a motivação. Porque a Bíblia diz que aquele que se envergonha dele aqui, ele se envergonhará dele lá. Você nunca vi, né? E tem motivo de ter vergonha de falar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele mudou a minha vida. Ele mudou as nossas vidas. Então, lá na sua casa, você tem que compartilhar Jesus. No seu trabalho, na sua escola, com quem você caminha. Faça isso para a glória de Deus, porque as pessoas que estão longe de Cristo estão indo para o inferno, claramente, é o que a Bíblia diz. Estão condenadas. Uma vez que elas não estão em Cristo, a Bíblia diz que elas são inimigas de Deus. Elas têm que estar em Cristo para ser amigas de Deus. Aqui à frente não é altar. O altar havia no templo onde se fazia o sacrifício. Aqui se chama plataforma. Amém? Como diz Paul Washer, importa o que diz as Escrituras e não o que nós acreditamos. Amém? Então a gente deve olhar sempre o que a palavra de Deus está nos dizendo. Vamos continuar no versículo 10. Diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Agora começou novamente a chamada dialética, né? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seríamos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com uma adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta a oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazer isto, cobres o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Pesado. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor o mesmo que, havendo nele um pouco de espírito? Porque somente ele buscava a descendência que prometeu. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejam infiéis. Amém? Aonde ele diz aqui repúdio, traduz-se o divórcio, que veio aqui agora, né? Ou seja, primeiro Deus foi lá e falou sobre os sacrifícios que eram levados ao templo. Depois ele foi e falou com os sacerdotes que estavam tratando o ensino de forma desleixada, não cumprindo a lei, descumprindo realmente o mandamento. Deus foi lá e chamou a atenção para os olha, semana passada se caiu nos vossos rostos. E agora, Deus está chamando a atenção do povo novamente. E não somente do povo, agora ele vai tratar do tema casamento. Ele vai usar o casamento como exemplo para aquilo que ele estava querendo ensinar.
mostrando claramente o seguinte: uma vez que vocês não estão cumprindo os mandamentos, uma vez que vocês não estão dando valor à palavra de Deus, os casamentos de vocês estão indo acabando casamentos. Isso é bem comum nos dias atuais, a gente vê muito disso. É lógico que no meio da igreja também acontece, mas é mais difícil. Agora, quando um casal deles está frio, levando embora, pode ser muita chance de abalar a casa toda. Né? É o que estava acontecendo aqui. E Deus chama a atenção para duas situações. Uma é que os homens estavam casando com mulheres pagãs. Uma vez eu ensinei aqui que desde Gênesis a Apocalipse, Deus atuou com providências. E providências por causa de quê? Porque Ele tinha um plano. O plano foi prometido lá em Gênesis 3,15. Ele disse naquele momento em que o homem e a mulher pecaram: olha, da semente da mulher vai nascer um, e este vai esmagar a cabeça. E tu vai ferir somente de calcanhar. Falando diretamente para Satanás, né? E desde Gênesis até Malaquias, o que nós vemos é o povo todas as vezes se desviando dos caminhos, procurando outras direções. É Deus agindo com providência, com milagres. O povo de Deus poderia ter sido destruído quando veio a fome que José anunciou lá no Egito, no sonho do faraó. Se José não tivesse sido levado, preso, ficado lá anos e anos, servindo até ser recebido diante do faraó, o povo de Jacó tinha morrido de fome. E Deus usou, e o próprio José explica isso, né? E Deus usou de misericórdia, transformando o mal que os irmãos deles realmente fizeram em bem, para que eles fossem alimentados, fossem guardados. Por que Deus foi fazendo aquilo? Porque Deus tinha que prover um meio de manter a linhagem prometida a Abraão até a chegada de Jesus. Até a chegada de Jesus, o povo de Israel deveria existir e existiu. Existe até hoje, né? É bem verdade que foi em 1948, ano que nasceu, senhorita minha mãe, que o Estado de Israel voltou a ser Estado. Até então, ou seja, eles estavam lá reunidos pela ONU com a assinatura de um brasileiro, que eu esqueci o nome dele agora, ou seja, a assinatura deste brasileiro. Novamente formou-se Israel como cidade, como nação, e tem israelita espalhado por todo o mundo, né? Isso é verdade. Mas muitos já voltaram na sua terra. É uma promessa de Deus para com eles, mas que não intervém na promessa de Deus para com a igreja, porque essa está em Jesus Cristo. Amém? O que acontece agora com aquele povo? Eles estão casando com mulheres pagãs. A gente vê na Bíblia um homem muito sábio, que escreve vários provérbios, cantares, Eclesiastes. O nome dele é Salomão, né? Salomão esteve diante de Deus, e Deus falou: o que você quer? Salomão falou assim: eu quero sabedoria. E Deus daria sabedoria realmente para reinar. E a sabedoria dele, ele reinou, construiu, venceu, engrandeceu o reino. Porém, a sua glória foi tão conhecida que vieram de todas as outras nações, todas vinham até ele trazer a ele oferendas, presentes, e as rainhas, né? E aí o cara teve 1000 mulheres e começou a casar com mulheres que tinham outros deuses, e chegou ao ponto de adorar outros deuses. E aí o que Deus faz? Vem cá, por causa desse pecado, você perdeu todas as outras tribos. Vou deixar somente 2 tribos aqui para você, que é a tribo de Judá, por causa de Jesus.
E aqui nós temos a questão, novamente, o povo lá se relacionando com mulheres pagãs. Por quê? De repente, por questão de, do novo, vir com outra linguagem, da beleza, vai saber, né? E um problema ainda mais sério, as mulheres que eram casadas também estavam sofrendo ali divórcio de seus maridos, porque eles também começaram a querer casar com as mulheres pagãs. E aí Deus entra com a voadora no peito, né? Porque ele fala claramente, eu odeio o casamento, irmãos. Vou falar agora para casados e para aqueles que pretendem se casar. O casamento, ele é um símbolo perfeito para representar a vida cristã. Porque no casamento você vai exercer graça, misericórdia, amor, renúncia. Isso é o que a vida cristã nos apresenta. E o casamento não é para que você seja feliz, nem para fazer o outro feliz. O casamento é para a glória de Deus. Uma vez que o casamento é para a glória de Deus, consequentemente, você é feliz e faz o outro feliz. Entende? Entendeu onde está a jogada? Porque o casamento aponta para algo muito maior do que a gente tem visto aí fora. O casamento não é essa questão que as pessoas estão vendendo aí. Vai lá, tenta, não deu, tenta, vai tentando até dar. O casamento não foi prometido assim. A Bíblia, o casamento, quando a gente fala de divórcio, o divórcio nunca é legal. O divórcio é porque deu errado. Por pior que seja a situação que teve o casamento. Ninguém casa pensando, eu vou me divorciar. Ninguém casa, ninguém fica feliz por anunciar um divórcio. Não, o divórcio ele é mal por si só. Por pior que seja essa situação do divórcio. Vou dar alguns exemplos. Se você pensar assim, o que o casamento pode permitir um divórcio? Em qual momento? A Bíblia diz, por exemplo, isso é um assunto, é claro, que a gente deve tratar com muito mais cuidado, porque existem muitos detalhes, eu já falei isso aqui, no estudo uma vez. A Bíblia vai permitir divórcio em algumas situações. Quando a pessoa é muito chata, eu acho que não. A Bíblia vai permitir o divórcio. O divórcio é uma alternativa ruim, ela é ruim. Mas quando há uma traição e a pessoa não consegue lidar com o perdão, a outra parte ofendida não consegue. É lógico que existe, né? A pessoa fala que é muito mais complexo. Existe quem traiu e está arrependido. E quem traiu está arrependido, verdadeiramente arrependido, está pedindo perdão a quem foi traído. E quem foi traído falou assim, não consigo. Aí, o ideal é sempre tentar restaurar. Porque o casamento é um desenho nosso. Entenda isso, tá? É um desenho nosso entre nós e Deus. A outra situação é quando existe uma agressão. Uma parte agride a outra. O meu conselho é uns dias enjaulado, acho que tem que ser, ficar preso uns dias, depois que ficou preso, volta, e aí vão tentar conversar para ver se há alguma liberação de perdão, e se a outra parte está realmente arrependida e vai fazer isso mais. Eu seria mais minha dura, postou uma vez, acabou para sempre. A outra parte, a outra situação, é quando você é crente e a outra pessoa não. Você até respeita, mas ela não te respeita. Você quer orar e ela não deixa. Você quer cultuar Deus, ela te proíbe. Ela fala que seu Deus é todos os nomes terríveis que você pode imaginar. E ela fica ali, eu não suporto viver com alguém que adora este Deus. Eu odeio isso, eu vou embora. A Bíblia diz, então nesse caso, tchau. Falei situações bem, claro aqui no exemplo, bem aleatórios e bem resumidos, porque quando eu falei no exemplo aqui no estudo, quer dizer então que se me agredir, estou liberado? Eu vou infernizar até ser agredido. Não.
pecado do mesmo jeito. Lógico que eu também não dá marcha, né? Não dá liberação para o outro. Mas tá vendo, os dois é errado na história. Né? Tu cai até me agredir. Igual aquele jogador de futebol, né? Cai no chão, grita. Não é nesse caso não. Todo caso de divórcio é ruim. E ele exige um acompanhamento de perto, a gente conhecer o caso, estudar bem o caso, para que a gente consiga tentar ajudar. Mas eu espero que isso nunca seja a realidade da vida de vocês. Amém? Por que não? Porque o casamento, igual eu disse, ele é um desenho nosso com Deus. É o casamento que existe entre Cristo e a sua igreja. E Cristo perdoa muitas vezes que nós pecamos. Aliás, todas as vezes. Todas as vezes que você peca, a Bíblia diz que nós temos um advogado junto que é Jesus Cristo. Ele é justo para nos perdoar de todo o pecado. Então, quando a gente peca, nós estamos pecando contra o noivo. Nós não estamos pecando contra outra pessoa, nós estamos pecando contra Deus. E pecando contra Deus, nós estamos quase recebendo aí a carta merecidamente de divórcio. Só que Ele é paciente, misericordioso, longânimo, bom, e Ele nos aceita de volta. O nosso casamento serve para representar o casamento que haverá na glória entre Cristo e a sua igreja. O casamento que começou lá no Éden com Adão e Eva vai terminar lá na glória com a igreja e Jesus Cristo. Amém? Amém. Então Deus está falando claramente com eles aqui, olha, eu odeio o divórcio e ele deve ser realmente a última alternativa, né, que se possa aplicar. Porém, o que eles estavam fazendo, estavam dando divórcio para suas esposas porque queriam a outra pagã. A coisa era pior ainda. Então é por isso que Deus está dando aqui só palavras duras para eles. E essas palavras duras servem para nos fazer pensar aqui hoje. Uma pequena aplicação, lembrando o que disse, por exemplo, Charles Spurgeon. Ai de nós, né? Que o nosso coração é o nosso maior inimigo. Falar Spurgeon, eu vou citar aqui, não sei se eu tenho a permissão, mas eu vou falar. Eu vi um vídeo que o meu irmão Arlando ali me compartilhou. Eu achava que eu tinha livros. Eu devo ter, no caso, assim, 100. Só que é muito mais batalhado assim. Aí, Arlando foi me compartilhou um vídeo de a contagem que eu não consegui contar. Deve ter uns 400 livros ali. E não é só um livro, não. É um livro assim. Eu acho que tinha que ser aberto para nós poder passar lá. E eu vou dedar a biblioteca do nosso irmão Ronaldo lá no fundo, quietinho ali, mas eu nunca vi nada. Eu mandei aqui para todos os grupos de pastor. O pessoal, ó, está ostentando, eu assim, só a vontade que não é meu. Mas que bênção, né? Ou seja, está administrando, ou seja, está investindo na vida dele, no conhecimento. E eu vi lá coisa lá que eu preciso um dia conhecer, né? Aqui o coração toca, né? Deus está querendo ir também, nossa, não está querendo trabalhar, né? Mas lá eu vi os Spurgeon lá, vi o pessoal bom lá, né? Glória a Deus, Deus abençoe o irmão Ronaldo aí, ó, né? O que Deus chamou a atenção aqui? A mesma coisa das nossas vidas. Eu quero tentar concluir aqui o seguinte: a comunhão que nós falamos aqui hoje, ela vai casar muito com essa questão do casamento que nós temos entre nós e Deus, sabe? Eu não estou querendo falar do nosso casamento civil que nós fizemos aqui, religioso, mas é justamente esse casamento que vai para a glória de Deus. A Bíblia diz lá em Salmo 133 que aonde há a união, a comunhão, a unidade, Deus ordena a sua bênção. Irmãos, a gente tem a bênção de Deus, é a melhor coisa que a gente tem na vida. Tudo o que nós temos aqui vai passar, sabe?
tudo. A gente chega a uma fase assim que nós estamos fortes, né? Cheio de vigor, e a gente gasta a nossa vida com academia, com roupas, com cursos, com um monte de coisa. Só que isso tudo passa. Olha só para Cristo. Não passou. Levantaram-se reis e mais reis na história, tentando acabar com a palavra de Deus. Esses reis tudo morreram. E nem são lembrados mais. A palavra de Deus permanece. Um dia, daqui uns anos, a maioria de nós aqui, os mais velhos, vamos estar bem mais velhos. Bem mais com dificuldade. Hoje eu olho ali, consigo ler o credo apostólico, eu espero que por muito mais tempo, mas vai chegar um tempo que vai precisar um óculos, né? De repente, depois de muito tempo, vem uma bengala. A beleza que nós ficamos horas na frente do espelho, na academia, ou nos cabeleireiros, na manicure, essas coisas tudo, isso tudo vai, todo mundo está belo hoje, mas isso vai passar. Né? Vai passar. Vai chegar um tempo que nós vamos estar bem mais fracos, e o que vai valer é como vai estar a sua fé em Deus. Né? Como vai estar o seu relacionamento com aquela pessoa que você caminhou. O Salmo 128 fala sobre casamento. Ali tem uma bênção para os casais, tem uma bênção para as famílias, tem uma bênção para aqueles que vivem juntos. Então, como casais, a gente deve tentar aplicar isso. A oração junto, a comunhão junto, ou seja, ensinar filhos, pais, né, irmãos juntos. Porque nós nascemos para a glória de Deus. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Tudo que nós recebemos é para a glória de Deus. Uma vez que nós somos a família de Deus, a esposa de Deus. Tem um meme interessante, né? Com a esposa, com um revólver assim, as metralhadoras, quando alguém fala assim, sou a noiva que vai para a guerra. As pessoas não entenderam a minha posição. Mas nós somos a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Amém? E como noiva de Cristo, nós podemos então receber um Espírito que clama a Pai. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. E para acabar, irmãos, versículo 17: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que se faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. É uma palavra de, assim, meio com ironia. Eles estão falando assim, qualquer que faz o mal se passa por bem aos olhos de Deus. E desses é que ele se agrada. Ou, cadê o Deus do juízo? Olha, sabe o que essa frase aqui me lembrou? Só Deus pode me julgar. E alguém pergunta assim, não sei se é Paul Washington, isso não te assusta, né? Só Deus poder te julgar? Porque se tiver aí um Supremo Tribunal Federal, dependendo da sua condição, você pode ser julgado de forma melhor, né? Que vai satisfazer os seus desejos, os seus caprichos. Agora, Deus, só Deus, o que ele promete aqui? Vai ser a continuação da mensagem de domingo. No capítulo 3, ele vai enviar o mensageiro que vai preparar caminho para mim. Eu vou sentar e eu vou reinar e julgar os justos e injustos. É o que ele promete já no capítulo 3. Eles pediram, cadê o Deus do Senhor? Ele vai vir, ele vai vir. Elias virá, né? E Elias é João Batista preparando o caminho. Assim como na história dos reis, quando a gente vê todas as histórias, um mensageiro chegava antes para anunciar a chegada do rei. Este foi o papel de João Batista. Para a nossa aplicação, a gente pensar, antes da gente participar do pão e do vinho, que é da mesa do Senhor, o que a gente pode então analisar para nós? A gente pode pensar, será que a gente está questionador, impaciente, querendo sempre o venha a nós, igual esse povo estava querendo? Fazendo o que é mal, tendo relacionamento com pessoas, né? Ou seja, de outras nações, naquela época,
era a mesma coisa da idolatria dos dias de hoje. O que a gente aprende sobre comunhão com Deus aqui, o privilégio de chamar Deus de Pai? Como eu disse no domingo passado, Ele é Pai, não Papai Noel, né? Não é o gênio da lâmpada, Ele é o nosso Deus, ou seja, Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós precisamos do quê? Ter uma visão glorificada de quem Deus é. Uma visão glorificada do Deus rico em majestade e glória que está disponível para nós. John Owen, que é um dos reformadores, está até aqui eu acho que está aqui no nosso mural, ele diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo não leva para o céu ninguém que Ele não tenha santificado na terra. Pode ter certeza, Ele começou a boa obra, Ele vai terminar a boa obra. E o chamado à santificação é algo que nós devemos responder ao Senhor em honra e em glória ao seu santo nome. O povo hebreu certa vez falou o seguinte: fale Deus conosco e não Moisés. E aí Deus falou assim: ok, fala para o povo se preparar, se juntar no pé do Monte Sinai, eu vou descer, eu vou falar com eles. E aí chegou um dia, eles todos santificados, chegaram diante do monte, e aí eles viram rajadas de trovões, fogo, relâmpago, sinal de buzina, fumaça, aquele terror, o monte fumegando, balançando, e eles saíram de lá desesperados. E falou assim: misericórdia, não fale Deus conosco não. Continue Moisés a falar conosco e está ótimo. Porque se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Eles tiveram um pouco da visão glorificada de quem Deus é. É o que nós precisamos ter. Uma visão glorificada deste Deus que sustenta todas as coisas pelo poder das suas mãos, com grande poder e glória. E aí sim chamarmos Ele de Pai. 1 João 3 diz: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E 1 Coríntios 1,9 diz: fiel é Deus, os qual chamou a comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Amém. Qual é o chamado de Deus para nós? Termos comunhão com o seu Filho, termos comunhão com Ele por meio de Jesus Cristo, e vivermos uma vida que exalta e glorifica o nome do Senhor. Amém? Feche os teus olhos, nós vamos orar. Deus é bom. Pai, nós te apresentamos este momento, esta palavra, e pedimos que o Senhor fale o coração da tua igreja. Aquilo que eu não sou capaz de fazer, aquilo que talvez eu atrapalhei, ó Deus, o plano que o Senhor tinha, eu sei que o teu Espírito Santo não fez. Porque o Senhor é soberano, o Senhor entra com milagre, com providência, e o Senhor está aqui. Peço a Deus, abençoe a tua igreja nessa noite. Fale no coração de cada um deles, Pai. Aqueles que precisam de restaurar a comunhão, que seja feito nessa noite. Aqueles que precisam de confessar ao Senhor como Senhor e Salvador da vida deles, para viver essa comunhão, que seja feito nessa noite. Aquele que está vivendo uma vida pecaminosa, uma vida de negligência à tua palavra, que o Senhor chame nessa noite ao arrependimento, para que ele cresça segundo a tua palavra, da glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém?